Aviso: o conteúdo a seguir é uma reconstrução narrativa de uma adolescente que teve sua vida invadida por uma quadrilha de aliciadores. A história a seguir é baseada em perfis psicológicos e padrões de conduta documentados em processos judiciais de relevância internacional. O objetivo desta série é puramente educativo e jornalístico, visando o alerta e a prevenção contra mecanismos de manipulação e exploração. Nomes e detalhes foram alterados para preservar identidades. Esta é a jornada de uma adolescente que acreditou ter encontrado um achado, algo que mudaria sua vida, mas acabou em um labirinto de um romance com uma sequência onde sua humanidade estava perdendo o controle. Novas descobertas, coisas que ela nunca tinha visto. Um lugar que esconde as trevas de uma tarde ensolarada, onde ninguém imaginaria maldade. Antes de seguir com a história, siga o canal e curta este vídeo para receber avisos de novos casos como este. Para entender como esse mecanismo de captura funciona, precisamos entender como estes psicopatas agem. Vamos entender sua história. Precisamos sentir o cheiro do café passado na cozinha simples de sua casa, nas manhãs de segunda-feira, e o frio com esperança na barriga da jovem, diante de uma promessa que muitas jovens e adolescentes estão encontrando nos dias de hoje. A história de Beatriz não começa na miséria em sua casa, mas na fome de sucesso. Ela estava naquela fase vibrante da vida, onde a prepotência da adolescência nos faz acreditar que somos diferentes, que o destino comum de estudar, pegar o ônibus lotado e trabalhar em um escritório escondido é uma cela pequena demais para o nosso potencial. Beatriz passava horas intermináveis diante do espelho da sala, admirando sua beleza, seu corpo, e que tinha conquistado até ali, com esforço e dedicação. Ela ensaiava falas de filmes clássicos e poses que via nas revistas de moda de luxo que colecionava sob a cama. Um sonho que parecia escondido. E ela foi a estrela do momento. Pois pela forma de se olhar no espelho, mostrava sua vontade de viver e de ver o mundo. Mas como ele era de verdade em sua potência máxima. Para ela, os perfis que seguia e as revistas não eram apenas entretenimento. Eram mapas de onde ela queria chegar. Estes mapas estavam prestes a levá-la para um território que ela sentia pertencer com todo o seu desejo. Ela passava página por página, revista brilhante com páginas acetinadas, sentindo a textura do papel e imaginando o dia em que seria o seu rosto ali, impresso em alta definição, admirado por milhões de pessoas. O desejo de Beatriz tinha cor. Era o dourado do luxo e o branco puro do mármore. A vida de Beatriz era feita de pequenos rituais que ela já começava a desprezar com a ganância de quem se sente destinado a algo maior. Havia o barulho metálico e estridente do portão da escola, o som seco do giz riscando o quadro negro e as conversas triviais das amigas sobre meninos da vizinhança, ou planos para o final de semana no shopping. Para ela, tudo aquilo parecia pequeno demais, provinciano e quase sufocante. Seu pai, um professor de história que acreditava no valor do esforço lento e da ética formal, e sua mãe, uma enfermeira acostumada com o realismo cru de quem lida com a dor todos os dias, eram o porto seguro que ela desejava abandonar. Algo lá fora que ela estava perdendo não podia continuar no anonimato. Ela via as mãos do pai manchadas de tinta de caneta e os olhos da mãe pesados de sono após o plantão, e falava para si mesma: eu nasci para algo maior. Ela tinha pressa, e a pressa no mundo dos predadores é o rastro de sangue na água que atrai a manipulação mais refinada, paciente e letal. A ganância aqui não era por dinheiro vivo, mas por status, por validação e pelo topo. Esse desejo de ser especial foi o ponto cego por onde o perigo entrou. Silencioso, perfumado e mortal. Foi em um sábado comum, durante um ensaio fotográfico amador em um parque público, que a engrenagem do abismo começou a girar. Beatriz estava lá, tentando parecer uma profissional com seu look montado, que simulavam roupa de alta costura, quando Paula se aproximou. Ela não era uma estranha sombria em um beco. Ela era a personificação de tudo o que Beatriz aspirava a ser. Paula usava um relógio que custava mais que o carro da família de Beatriz. Tinha uma pele impecável e exalava uma segurança que só o dinheiro e o acesso ao poder proporcionam. Paula não ofereceu um emprego simples. Ela ofereceu um futuro. Ela esperou o evento terminar, aproximou-se com um sorriso que parecia um abraço de veludo e disse as palavras que agem como um feitiço. Eu observei o seu trabalho de longe. Você tem o que chamamos de It Factor, uma presença marcante, um olhar que se encontra em poucas meninas. Algo que o mundo e simplesmente as câmeras adoram. Obrigado, Paula. Com uma voz serena, ela preencheu todas as lacunas de insegurança da jovem.
E ali, naquele momento, naquela tarde marcante, Paula estava pescando com a isca da vaidade, transformando o ego de uma adolescente em uma arma de destruição contra ela mesma. A psicologia do aliciamento prosseguiu com a criação cirúrgica de um círculo de exclusividade. Paula falava de um investidor bilionário, um filantropo das artes que tinha o poder de criar trajetórias de sucesso do dia para a noite. Mas havia uma condição que soava como um protocolo de realeza, o sigilo absoluto. Pessoas que não são deste mundo, Beatriz. Elas não entenderiam essa oportunidade e tentariam te puxar para baixo por inveja. Se você quer estar no topo, precisa entender que existem coisas que no início precisam ser segredo. Ao aceitar o pacto do segredo, Beatriz não estava apenas guardando uma surpresa para os pais. Ela estava se fechando para o seu próprio isolamento. Ela passou a mentir sobre onde ia, a inventar grupos de estudo na biblioteca e a se afastar das amigas, criando uma vida dupla que a arrancava da única rede de proteção que ela possuía. O isolamento emocional é a fase fundamental de qualquer crime de dominação. Sem ninguém para questionar a realidade, a vítima passa a depender inteiramente da narrativa distorcida do agressor. O dia do primeiro encontro foi uma explosão de adrenalina e uma ansiedade que fazia o estômago doer. Paula a buscou pessoalmente em um carro de luxo, um veículo silencioso com bancos de couro que cheiravam a riqueza e poder. O trajeto até a propriedade isolada foi preenchido por uma lavagem cerebral suave e constante. Promessas de viagens a Paris, ensaios em Nova York e jantares com a aristocracia europeia, onde ela seria a estrela principal. Quando o carro finalmente atravessou os portões monumentais da mansão em Palm Beach, cercada por muros de pedra altíssimos, segurança armada e câmeras que pareciam olhos onipresentes, Beatriz sentiu que o seu sonho estava finalmente materializado diante dela. O luxo ali era agressivo. Ele foi desenhado para fazer a pessoa se sentir pequena, insignificante e, ao mesmo tempo, lisonjeada por ter sido convidada para entrar. Dentro da mansão, o protocolo do celular foi imposto de forma gélida e definitiva. Segurança total, querida. O senhor recebe figuras de Estado e grandes nomes da indústria aqui. Nenhum dispositivo eletrônico é permitido para proteger a privacidade absoluta dos nossos convidados, explicou Paula, enquanto guardava o aparelho em uma gaveta, que foi trancada logo após. Ao entregar o telefone, Beatriz perdeu seu último vínculo com a realidade externa e com qualquer possibilidade de socorro. Ela estava agora em um território soberano, onde o agressor era a única lei. A psicologia do agressor, nesse nível de crime, baseia-se na colonização mental. Ao entrar no escritório monumental, Beatriz encontrou um senhor educado, elegante e poderoso, um homem de modos impecáveis que a tratou como uma protegida. Ele falava de estética, de cultura e de como ele seria o seu arquiteto social, injetando nela a ideia perigosa de que ela era uma parceira em um grande plano de sucesso. Mas, de repente, o tom mudou. Ele sugeriu que, para testar sua entrega profissional e sua desinibição artística, ela deveria realizar uma tarefa. E esta tarefa violava sua integridade física. Não se preocupe, você vai tirar de letra. O choque foi imediato. Um frio que subiu da espinha até a nuca. O instinto visceral de Beatriz gritou não, mas sua mente, já colonizada pela promessa de glória e pelo desejo de poder, tentou racionalizar o absurdo. O medo de parecer amadora diante de um gigante, o medo de ser ingrata com alguém tão generoso e o pavor de perder a única chance de sua vida falaram mais alto do que a sua proteção. A disparidade de idade foi usada para estabelecer uma autoridade paternalista distorcida. O abuso foi envolto em uma linguagem de progresso profissional, onde o corpo era apresentado apenas como uma ferramenta que deveria ser desinibida para a arte. Beatriz sentiu-se em um estado de dissociação profunda, como se estivesse assistindo a uma cena de filme protagonizada por outra pessoa. As horas passavam e as palavras e atos combinavam como em um crime perfeito. Nada era forçado, mas planejado. Psicologicamente não tinha como prever cada passo, e as coisas saíram de controle de uma forma que a adolescente sonhadora e determinada a voar agora estava violada em um quarto de luxo onde o limite não era ela que ditava. Quando o ato terminou, o silêncio daquela sala era ensurdecedor, um vácuo de alma. Ela, ainda perdida, percebeu que o que aconteceu ali era algo muito profundo, que ainda em seu mundo não havia presenciado, e a ficha começava a cair. O homem, mantendo sua postura de mentor bondoso, entregou-lhe um envelope grosso com dinheiro vivo. Isso é um investimento na sua lealdade e no seu futuro, disse ele satisfeito e com um sorriso vitorioso. Naquele momento, o dinheiro cumpriu sua função técnica mais perversa. Transformou a violação em uma transação.
Psicologicamente, a vítima passa a se sentir cúmplice. Esse é o golpe final do psicopata. Ele viola seu corpo e rouba o seu direito de se sentir vítima, fazendo-a acreditar que ela vendeu a sua integridade. A volta para casa foi um pesadelo de luzes neon e sombras projetadas no asfalto. Toda a fantasia que montava em sua cabeça não era tão profunda como no mundo de um aproveitador. Ao entrar na sala e ver seus pais jantando de forma simples, rindo de algo na TV, Beatriz sentiu que tinha envelhecido 20 anos em uma única tarde. O cheiro do perfume forte dele parecia impregnado em seu corpo, em seu cabelo, em seu futuro. Ela se trancou no banheiro, pensou na tarde que havia passado, e a sensação de invasão a torturava, como algo que nunca havia passado. Mas isso não saía com água e sabão. Ela escondeu o envelope no fundo de uma gaveta, sob suas roupas de escola, sentindo que aquelas notas poderiam financiar o futuro promissor que imaginava. Mas o medo ainda era notável, pois algo dentro dela não existia mais. Sua pureza. Mas a trama psicológica estava apenas começando a apertar o laço. Paula ligou no dia seguinte, com uma voz de vitória, como se houvesse muitas coisas a apresentar, e que o começo seria em breve. Beatriz, ele já tem planos para você. Ele está te esperando na sexta-feira. Ele já investiu tempo e recursos em você. Já falou do seu nome para agências internacionais. Se você não vier, ele vai entender que você o enganou, que você é apenas uma aproveitadora e que só queria dinheiro. E você sabe, ele tem o poder de fechar todas as portas do mercado para você antes mesmo de você tentar abri-las. Beatriz já não conseguia discernir se o que aconteceu fazia parte de uma vida adulta e comum para os dias atuais. Ainda confusa, cedeu ao processo por pura pressão e por uma dívida moral distorcida, pois a ideia era forçar em seu pensamento que sua carreira de sucesso já estava planejada e certa. O agressor usou os sonhos e os valores éticos da vítima contra ela mesma. Por ter sido criada em uma família íntegra, a ideia de dever algo a alguém era insuportável para ela. Ela voltou para o segundo encontro. Voltou não por desejo de mais dinheiro, mas porque acreditava que agora fazia parte da nova vida. E para que seu sucesso de fato acontecesse, não podia deixar de viver essa parte escura do processo de acessão. O psicopata faz a vítima acreditar que ela cruzou uma linha de cumplicidade onde ela já está envolvida na vida de luxo e que não havia retorno possível. Pois para que se concretize do jeito que ela planejou, precisa sim passar por aquilo, é o mínimo justo. E mais uma tarde inteira na mansão trancada em uma sala de luxo, com um homem muito mais velho. Momentos intermináveis, muitas repetições, seu corpo era jogado para todos os lados e suas intenções não eram observadas. Pois o que importava ali dentro era cumprir a vontade do dono do mundo. E ela passou a viver uma vida dupla, sendo a estudante exemplar e a filha dedicada durante o dia. E a prisioneira do velho rico no labirinto de cristal durante toda a tarde. Aos poucos, a sua verdadeira essência morria, dando lugar a uma versão de si mesma, um objeto de luxo, um objeto perfeito para o agressor. E ela se transformou. Começou a desprezar a simplicidade de seus pais, vendo-os como fracos. Uma tática clássica de isolamento que o agressor plantava em sua mente para garantir que ela não buscasse ajuda. A história de Beatriz é uma mentira de sucesso que sufoca a vida brilhante de uma jovem que tinha um futuro real, mas que decidiu viver na mentira para se tornar mais uma peça descartável da vida de um psicopata. O que você acabou de ver não foi um acidente, foi uma operação de engenharia psicológica de alta precisão. Para não cair nesse abismo, entenda os sinais factuais. Primeiro, o recrutamento por aspiração. Eles usam o seu talento para te ludibriar e depois para te isolar. Se a proposta de carreira exige segredo absoluto, ela não é uma oportunidade, é uma armadilha. Segundo, a normalização pelo intermediário. Mulheres como Paula são peças fundamentais para desarmar o seu instinto de defesa. Elas são o rosto desejável que a vítima deseja e que o agressor não tem. Terceiro, o isolamento tecnológico e geográfico. Nunca entregue seu celular e nunca aceite reuniões profissionais em residências particulares. O seu poder de comunicação e sua localização são as suas únicas defesas. E, finalmente, o pilar mais cruel: a cumplicidade pelo dinheiro. O envelope não é um pagamento, é uma mordaça. Se o valor é desproporcional à tarefa, você está sendo paga pelo seu silêncio. O agressor usa o seu desejo de brilhar para te tornar prisioneira do seu próprio sonho. Aprender com esses padrões é entender que a sua intuição é sua maior arma. Aquela desconfiança, aquela percepção de que não está tudo transparente,
como se houvesse surpresas que pudessem ser reveladas apenas depois. É sinal de problema. Não existe atalho para uma vida próspera. Se os sinais aparecerem, o segredo, o isolamento e a pressão para não ser ingrata, rompa o contato imediatamente. A vergonha de ter sido enganada não deve existir. Afinal, você pode ter sido vítima de uma mente bem superior à sua, e coisas deste tipo devem ser evitadas nas primeiras percepções. O conhecimento é a única força capaz de quebrar esse cristal de ilusões e sombras. Sua integridade e liberdade valem muito mais do que promessas e dinheiro. Este conteúdo possui caráter informativo e preventivo. Se você ou alguém que você conhece está em uma situação de risco ou vulnerabilidade, procure as autoridades competentes ou canais de denúncia especializados.